Nós estamos chegando no 10º capítulo, que tem por título O Deus que eu conheço. Vamos aprender agora sobre a metodologia que Jesus utilizava como mestre, como professor, para ensinar suas lições. E o texto diz: muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós. Nosso Salvador ligava suas preciosas lições às coisas da natureza, as árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos, o belo firmamento, assim como os incidentes do ambiente da vida diária, tudo ligava ele às palavras de verdade, para que suas lições fossem, assim, muitas vezes trazidas à memória, mesmo em meio dos absorventes cuidados da trabalhosa vida humana. Queridos, veja a metodologia. Então, a Josi aqui é professora, né? Então, ela entende mais disso do que eu mesmo. Então, Jesus, ele não era em vão que ele utilizava os meios que ele tinha no ambiente natural para poder fixar as suas lições no coração das pessoas. Aqui nós estamos vendo o lírio. Será que você lembra alguma lição dos lírios? Acho que sim, né? Jesus ensinou alguma coisa sobre os lírios. Ele disse: olhai os lírios do campo, Sermão do Monte, né? Olhai os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles, de forma tão bela. Ou seja, quando a gente olha para um lírio, automaticamente você vai lembrar do poder criativo de Deus e vai se reportar ao texto bíblico, aquela lição que Jesus deixou. Então, é uma metodologia pedagógica que ele utilizava com o objetivo de fazer com que houvesse uma ligação de do método com aquilo que está sendo ensinado. Então, quando a gente vê um solo fértil, todo arado, preparado para receber semente, automaticamente, se você ler o texto bíblico, você vai recordar a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E aí você vai lembrar que a terra boa significa o coração receptivo, né? Que recebe a semente da palavra e produz muitos frutos. Então, Jesus utilizava, queridos, tudo que pudesse, que tivesse ao alcance dele, quando ele estava estudando, melhor, ensinando a palavra para os seus discípulos ou para a multidão, ele olhava ao redor. O que tem ao redor que eu posso utilizar? O que tem ao redor que eu posso pegar para que eles possam lembrar dessa lição depois? É uma forma de, um mecanismo, uma metodologia de memorização, para que você não esqueça da palavra dele. Por isso que você vai encontrar inúmeros objetos da natureza conectados aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Agora, perceba uma coisa, que ele fazia isso em meio à natureza. Numa sala de aula, nem sempre nós conseguimos fazer isso, porque você não tem elementos nas mãos para poder utilizar junto com os alunos, né, e falar alguma coisa importante. Você tem que ser muito criativo, por exemplo, ter que estar com o celular, né? E ensinar alguma lição e usar o celular para conectar uma coisa com outra. Quem sabe funcione quando estiver com o celular na mão, vão lembrar daquela lição que você ensinou. Mas nós, numa sala de aula, somos pobres de recursos. Não temos recursos para isso. Mas na natureza há abundância de recursos. Por isso que a sala de aula do nosso querido Jesus era a natureza. Era um ambiente totalmente natural, porque quando você ouvia um pardal, quando você vê um passarinho cantando, você pode conectar isso. E aí, constantemente, a gente vai lembrar do nosso Criador, que Ele foi quem fez todas as coisas. Ele que mantém todas as coisas funcionando. E dentro dessa lição, você vai poder ensinar que Deus nos colocou como pessoas importantes nesse processo,
mais do que o animal que é cuidado por Deus, mais do que, né, uma flor que é revestida de beleza. Nós somos mais preciosos diante de Deus. Vamos caminhando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da transcendência de Deus. Deus, ele é um Deus transcendente. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal, que, confiante, solta o seu humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues o coração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia com seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus o note. Não há sorriso que ele não perceba. Queridos, apesar de Deus ser um Deus tão grande, tão poderoso, Criador de todas as coisas, e ter o trono, ser adorado pelo universo inteiro, ele não é intranscendente. Ele transcende a sua criação. Ele vai até onde sua criação está. Ele se envolve com a sua criação. Ele tem prazer de estar presente. Não importa quem você é, onde você esteja, o que você está fazendo. Deus está presente na sua vida. Ele está junto com você. Quantas vezes, né, a gente ouviu coisas como, porque Deus não entra no cinema. Se eu for no cinema, Deus não entra lá. Sabe aquelas ferramentas pedagógicas dos pais antigas para tentar nos assustar, para não fazer coisas erradas? Queridos, isso não é verdade, não é? Porque Deus transcende a tudo isso. Ele tem poder de estar, de ver onde estamos e o que estamos fazendo e de nos acompanhar. Deus, ele tem poder de estar com o rico na sua, digamos, negociação, ganhar mais dinheiro, mas ele também está com o pobre em casa. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele se envolve com todos nós. Qualquer lágrima vertida por uma pessoa sofredora é sentida e percebida e notada por esse Deus todo-poderoso. Por isso que a gente não tem que temer. Por isso que a gente tem que clamar e ter essa consciência de que você está tendo a companhia de Deus junto com você. Vamos ver o próximo texto que é muito importante. Um Deus que cuida. Se tão somente crêssemos isso plenamente, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com as multiplicidades dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Havíamos de desfrutar então um repouso de alma, ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Quanto sofrimento a gente tem, porque nos sentimos sozinhos, abandonados, achando que Deus te abandonou, que Deus não está cuidando de você. O texto anterior falou que Deus cuida de um pardal, como cuida de uma pessoa pobre, uma pessoa rica. Você sabe que o pardal, quando a gente ouve falar de um pardal, parece que ele é bonzinho, né? É uma ave bem pequenininha e tal. Mas, queridos, olha, o pardal não é tão meigo assim, como muitas vezes a gente imagina. O pardal é maldoso, sabia? Ele rouba a casa dos outros. Ele ensina lições mostrando a presença do pecado na natureza, onde houve a grande degeneração. Mas da mesma maneira que Deus cuida de um pardal que é tão maldoso, que é tão ruim, que disputa, que machuca as outras aves, que expulsa as outras aves, da mesma maneira como Deus cuida de um pardal, que é assim, Deus cuida também de mim, que sou mau, que muitas vezes não estou disposto a ouvir a voz, não estou disposto a obedecer a palavra. Deus cuida de mim também. Deus cuida de todos nós. E se nós crescemos nesta verdade, sabe aquelas ansiedades
que a gente tem que deixa a gente acabado um dia inteiro por preocupações, porque você começou a imaginar, que vai acontecer isso, a minha filha viajou, vai acontecer aquilo, ela saiu de carro e ela não é tão boa na direção, ou qualquer outro problema que você, de repente, possa surgir na sua mente. O dinheiro, o salário, não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar aquilo. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho uma dívida grande para pagar, como é que eu vou resolver? Porque eu senti um nódulozinho aqui. Isso aqui deve ser câncer. E você começa aquela neuro de sofrimento tremendo. Queridos, se nós cremos nessa verdade, esses sofrimentos nós não iremos sentir, porque nós temos a certeza de que tem um Deus todo-poderoso que está cuidando da gente. Ele não nos abandona. Então nós podemos mudar esse perfil. Nós podemos experimentar uma confiança plena naquele que cuida dos pardais, mas naquele que cuida do elefante também, da girafa, que estão sozinhos, abandonados na selva africana, e não tem ninguém lá por eles lá. Deus está cuidando deles também, está olhando por eles. Entende isso? Que tal experimentar esse cuidado de Deus e deixar todo o estresse do cuidado da vida nas mãos daquele que tudo pode? Vamos colocar a nossa cabecinha no nosso travesseiro e dormir o sono do justo, sem se preocupar com o que você tem que fazer amanhã, as contas que você tem que pagar, os pepinos, os problemas, sabe? As coisas ruins que tem no outro dia. Deixa na mão de Deus. E, aliás, você sabe, né, que o campo psicológico, tudo psicológico, mostra que de 100% das nossas preocupações futuras, apenas 5% vão acontecer. Então, por que ficar se preocupando? Se o problema tem solução, por que se preocupar? Se o problema não tem solução, o que você pode fazer? Então, o que adianta se preocupar? Ou seja, nós aprendemos que nós não devemos se preocupar nunca. Nunca. Temos que deixar nas mãos do Senhor. Mas isso não significa falta de planejamento. Você pode fazer o seu planejamento, mas aquela preocupação estressante você não precisa experimentar, porque você tem um Deus que cuida de você. Isso é fé. Você precisa ter essa fé. Opa, espera aqui. Vamos para o próximo. Deus sempre tenta chamar a sua atenção. Deus nos fala por meio de suas operações providenciais e pela influência do seu espírito sobre o coração. Em nossas circunstâncias e ambiente, nas mudanças que diariamente se realizam ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições, se nosso coração está aberto para discerni-las, né? Deus nos fala a nós por sua palavra. Aí temos em linhas mais claras a revelação de seu caráter. Queridos, Deus sempre está usando alguma coisa para chamar a nossa atenção. Isso já aconteceu com você? Olha, te avisar quando você está fazendo um mau negócio, te avisar quando você vai fazer uma viagem que você não deve fazer, te avisar quando você não deve comer determinadas coisas, te avisar quando você, tem que, zíper na boca. Deus sempre chama a nossa atenção. Uma vez eu lembro que eu, com a família, sairíamos de Paulínia, morávamos em Paulínia, estávamos trabalhando lá em Paulínia como pastor de escola, e iríamos para a casa dos pais da minha esposa. Organizamos tudo no carro para poder fazer a viagem, e eu não achava a chave do carro, simplesmente isso. Sumiu. Fiquei mais de uma hora procurando a chave do carro e não achava a chave do carro. Mas entre esse momento de sair, naquele momento bom, e achar a chave do carro, o tempo mudou. Formou-se uma tempestade. O céu escureceu. Caiu, desabou um temporal tão grande, que poderia, só providência para nos dizer no futuro, na eternidade, que poderia ter nos causado um grande prejuízo se estivéssemos na rodovia. E simplesmente a chave sumiu do carro. E depois eu descobri onde ela estava. Ela estava na minha cintura, pendurada no passador de cinto da minha roupa. A questão é que eu coloquei uma blusa por cima, de frio, estava um pouco frio, um pouco mais apertada, e essa blusa, ela cobriu a chave e não permitiu que a chave fizesse barulho. E eu não percebi isso.
Queridos, quantas vezes Deus faz a nossa memória falhar? É formas que ele, da misericórdia de Deus, para nos chamar a atenção para algumas coisas. Então, veja só, se você é uma pessoa guiada por Deus, submeta, submeta. Para pensar aqui um pouquinho, por que as coisas não estão dando certo? Ou porque estão demorando se realizar do jeito que você gostaria. Para pensar, né? Opa, Deus está me chamando a atenção. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? Deus está tentando falar comigo. Tenta ouvir Deus na tempestade. A tempestade não é de todo mal, mas tenta ouvir Deus na tempestade. Às vezes, aquilo que você diria assim, Satanás é sujo, Satanás é mau, e a culpa é de Satanás, que Satanás fez isso, Satanás atrapalhou o meu plano, Satanás, ele não quer a minha felicidade. Às vezes você joga a culpa em Satanás, quando na verdade é de Deus. Quando na verdade é Deus quem permitiu. Quando na verdade é Deus quem enviou para você alguma coisa que você disse, isso é coisa de Satanás. Quando na verdade não é. Quando na verdade é uma tempestade que Deus permitiu que se formasse na sua vida, só para Deus falar com você. Só para Deus chamar a sua atenção, para que você seja feliz. Porque muitas vezes nós queremos trilhar o nosso caminho, mas nós temos que depor a nossa agenda de lado e pegar a agenda de Deus. Qual que é a agenda de Deus para minha vida hoje? Esta é a pergunta que nós temos que fazer todas as manhãs quando acordamos. Entende, queridos? Então, Deus, ele fala por meio de operações providenciais. E essas operações providenciais, você pode chamar de tempestade, você pode chamar de um negócio que não está dando certo, você pode chamar de um pneu que furou na estrada, você pode chamar de um monte de coisa. Deus vai falar com você, Deus vai enviar o teu anjo, o anjo do Senhor. Eu poderia falar aqui inúmeras situações que eu passei com a minha família e eu senti que Deus estava falando. É como se eu tivesse visto o anjo, né? Como as minhas filhas falou, olha pai, foi o anjo do asfalto que esteve com a gente. Né? Reconhecer que Deus é que estava lá e que Deus enviou seu agente. Bom, inúmeras histórias, mas você também tem as suas histórias. Aproveite suas histórias para falar de Jesus para as outras pessoas. Deus fala por meio da sua palavra para você também. Existem formas especiais que Deus usa para falar conosco, mas também não negligencie a palavra de Deus. Deus fala através da palavra. Se você ler, você vai reconhecer o caráter e a revelação de Deus. Ao meditarmos nas perfeições do Salvador, havemos de desejar ser transformados por completo e renovados na imagem de sua imagem. A alma terá fome e sede e tornar-se semelhante àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. Queridos, somos transformados pela contemplação. Você contempla Deus e você se torna como Deus. Aí está o segredo pelo qual Satanás não quer que leiamos a Bíblia. Quanto mais distantes da Bíblia, mais vamos perdendo a imagem do nosso Criador em nós. Mais vamos tendo desejo de pecar, mais vamos perdendo a nossa santidade. Veja a diferença entre Moisés, no Monte Sinai, e Arão e o povo no cume, melhor, na base do Monte Sinai, aguardando de forma preguiçosa. Percebeu isso? Moisés, ele foi transformado à imagem de Deus, semelhança de Deus, e saiu do monte resplandecente de glória. E o povo lá embaixo com Arão estavam se prostituindo em pecado, por causa da distância, separação. Entende? Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, quanto mais nós meditarmos no seu caráter, na sua perfeição, na maneira como ele age. Gente, ao fazer essas meditações com esse livro, é fantástico. Eu tenho que selecionar, eu tenho que pensar o tempo todo. Eu tenho que olhar os detalhes, os textos que eu acho que seriam benéficos para vocês. E eu fico maravilhado do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da misericórdia de Deus, ao me dar essa oportunidade, ao ler essas coisas maravilhosas, recordar tudo de novo. Porque eu vejo o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Entende isso? Então nós podemos ser transformados. Mas olha, presta atenção. Se a gente
gastar nosso tempo focado em televisão, focado em programas digamos, de extreming, né? De extreming, assistindo esses filmes, assistindo, digamos aí, Netflix, seriados, tal, etc. Você vai se esvaziando de Deus. Ó. Deus, você vai, não é Deus vai deixando você, você vai deixando a Deus. E aí o pecado tem mais facilidade de nos levar a cair. E aí o caráter de Deus que estava sendo clonado para você, dentro do seu coração, começa a ir embora. A sua pureza some, a sua santidade vai para o lago abaixo, porque você deixou de contemplar o eterno. Entende isso? Então nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias e seremos transformados por essa presença e o pecado será algo asqueroso na nossa vida. Não vamos conseguir contemplar o que é pecado. Vamos sentir nojo daquilo que é pecado. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como devera ser, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que raro se vê nesses tempos. Então, vede mais uma bênção que a palavra de Deus traz quando ela é estudada. O nosso cérebro, ele desenvolve. O nosso cérebro tem mais capacidade para poder aprender, para poder expressar, para poder resolver situações difíceis no dia a dia, para poder dar resposta certa na hora certa, no momento certo. Por quê? Desculpe a expressão aqui, querido. Por que que os jovens de hoje são tão indolentes? Por que que os jovens de hoje são tão indolentes? Por que que os jovens de hoje são tão enfraquecidos comparado com os jovens antigos? Gente, cá entre nós, tem pessoas que com 20 anos já tinham a família constituída, com uma altíssima responsabilidade diante de si e cumpriu essa responsabilidade. Compare jovens de 20, 21 anos, 22 anos, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, com jovens dessa mesma faixa etária hoje. Você vai perceber que os jovens cristãos de 20, 30, 40 anos atrás, eles eram mais responsáveis, sendo os mais jovens, do que os jovens de hoje que não tem nada na cabeça. Sabe por quê? Porque nós focávamos muito mais as profecias, nós focávamos muito mais a palavra de Deus. O ano bíblico era sempre estimulado nas nossas igrejas, no passado, levando os nossos jovens a ter mais contato com Deus do que os jovens de hoje, que muitos não estão conectados. Os jovens de hoje estão muito conectados à televisão, aos filmes, aos seriados, aos programas, não mais à palavra de Deus. E o que acontece com a estrutura cerebral? Não tem capacidade de gerir as responsabilidades da vida. São muito infantis. Isso é verdade, queridos. Eu acho que podíamos até fazer algumas pesquisas científicas a respeito dessa parte psicológica da mente, de como a palavra de Deus fortalece o nosso ser, nos dá capacidade para usar de forma apropriada o nosso cérebro. O título aqui, ó, diz Verdades que enobrecem a mente. O que é enobrecer? É tornar nobre. Então, quem gasta mais tempo estudando a palavra de Deus se torna mais nobre do que as pessoas que acabam ficando no mundo do idiotismo. Leituras apressadas não edificam. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Uma passagem que se estude até que seu sentido seja claro ao espírito e evidente sua relação para com o plano da salvação é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Queridos, olha aqui, que adianta você ler apressadamente um monte de livro que está à sua esquerda aqui, só para dizer, olha, eu li 30 livros por ano.
Qual foi o aproveitamento desse livro? A Bíblia não pode ser lida de forma apressada. Sabe por quê? Porque o caráter do Salvador não será estampado no nosso caráter. Não. Porque você não sorveu, sabe? Nós, junto com a palavra de Deus, nós temos que ser como esponja, que suga. Não podemos ser como a folha de bananeira, quando a gota cai, ela escorrega. Entende isso? E você não pode fazer uma leitura apressada, porque você vai estar perdendo tempo. Não faça uma leitura apressada, nem da Bíblia, nem de qualquer livro. Faça uma leitura bem feita, com anotação. Na Bíblia, há melhor, mais benefício na Bíblia quando você pega a Bíblia e faz pesquisa bíblica, fazendo uma cadeia de textos, ligando um texto com esse, com outro, com outro, com outro, fazendo uma cadeia de textos. Antigamente, as Bíblias, elas tinham uma concordância bíblica no seu rodapé. Lembram disso? Uma concordância bíblica muito exaustiva, grande. Percebeu que hoje sumiu essa concordância bíblica? A concordância bíblica das Bíblias hoje ficou relegada a uma fatia bem pequenininha. Sabe por quê? Porque as pessoas não usam mais. Caiu em desuso. Mas aquelas concordâncias bíblicas, o que elas faziam? Elas diziam para você quais são os outros textos que falam da mesma coisa, do mesmo tema. Fazendo aquilo, você seguindo todas as passagens, o conhecimento aumentava. Era uma bênção. Hoje não tem mais. Então, queridos, não caia na bobeira de ficar querendo entrar para o Guinness Book, de ser a pessoa que leu mais livros no ano. Isso não tem valor. Mas gaste tempo lendo e tentando perceber o Deus Criador naquele texto. O que aquele texto está falando para você? Não saia do texto sem primeiro ter certeza do que Deus está falando para você. Essa leitura é uma leitura chamada atentiva, é uma leitura que dá para você ganho de conhecimento. Tem de haver cuidadoso estudo e reflexão acompanhada de orações. E tal estudo será ricamente compensado. Como o mineiro descobre veios do precioso metal sobre a superfície da terra, assim aquele que buscar perseverantemente a palavra de Deus como a tesouros escondidos, encontrará verdades do mais alto valor, os quais se acham ocultas à vista do pesquisador descuidado. Então, você tem que ler a Bíblia como se você estivesse indo em busca de ouro. Eu já tive o privilégio de pegar nas minhas mãos uma barra de 13 quilos de ouro. Isso aconteceu na África do Sul, numa das minas desativadas, que nós tivemos a oportunidade de entrar lá na profundeza da terra e ver como o ouro aparece nas paredes. E eles extraíam muito ouro. E ali eles, então, fundiram, a gente viu o ouro sendo fundido, e depois de ter fundido o ouro, eles colocaram à nossa disposição a barra de ouro de 13 quilos para quem quisesse pegar, tirar foto. Queridos, foi fantástico, maravilhoso. E a gente fica pensando em tanto ouro assim, mas a gente tem ouro em casa, né? A palavra de Deus. Que ouro precioso que muitos não dão valor. Um tesouro é inestimável. Não dá para apreciar, é inapreciável que Deus colocou nas nossas mãos. Se tão somente nós buscássemos esse tesouro na palavra de Deus, nós nos encontraríamos ricos, milionários. Mas, infelizmente, damos mais valor aos tesouros terrestres que são consumidos pela traça e pela ferrugem e que o tempo desgasta. E aí chegamos ao final. Nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Quando Natanael veio a Jesus, o Salvador exclamou: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael olhou para ele assim e falou: De onde me conhece, Senhor? E Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse,
te vi, eu estando tu debaixo da figueira. São João 1, 47, 48. E Jesus ver-nos-á também nos lugares secretos de oração. O que dá a entender nesse texto é que Filipe estava orando debaixo da figueira. Ele estava orando. E Jesus ouviu orando pela onisciência, percebeu que ele estava orando. Queridos, nós não devemos ler a Bíblia sem buscarmos a presença de Deus, sem orarmos. Se nós não orarmos, Satanás pode arrebatar as verdades e pode trazer confusão e descrédito, incredulidade. Mas se nós orarmos, nós primeiro vamos sorver da bênção de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a voz de Deus escrita, né? É a inspiração da palavra de Deus escrita. Nós vamos entrar em contato com a onipotência, nós vamos ser transformados e nós vamos compreender o texto da palavra de Deus. Então, nunca pegue a Bíblia, primeiro, sem lavar as mãos. Eu aprendi isso na minha infância, sem lavar as mãos primeiro. A palavra de Deus é sagrada. Segundo, sem ter se ajoelhado e feito uma oração. Você pode fazer uma oração silenciosa, sentado mesmo, mas se dirige a Deus e fala, Senhor, aqui está a tua palavra, eu preciso do teu Santo Espírito para compreendê-la. Me ajuda, Senhor Deus, para que eu não perca a bênção que está nas minhas mãos. E Deus vai fazer isso. Sabe, assim como Jesus viu a Filipe orando, Jesus vai ver também você orando e vai dar para você a bênção que você está pedindo. Que Deus esteja conosco, né? Espero que esta meditação tenha sido importante e preciosa para você. Espero que possa ter trazido para você grandes benefícios, conhecimento, que o teu dia seja um dia abençoado, guiado por Deus, que o teu sábado, nesse sábado, você receba bênção sabática e que o detox possa tornar tua mente mais leve, aberta, para poder mergulhar nas profundezas de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês e dê a vocês um bom dia. Um bom sábado para todos vocês, gente. Bom dia, feliz sábado a todos. Obrigada para todos também. Obrigado, irmã, para todos vocês. Vou encerrando aqui, tá? Um abraço a todos. Bom dia, pastor. Feliz sábado. Bom dia, irmã. Feliz sábado. Até amanhã, gente. Até amanhã, se Deus quiser.